tema de hoje é a música na cena do Teatro Jovem, e temos um convidado mais do que especial. Ele também é um dos criadores do espetáculo Ensaios, ele foi nosso diretor musical, um grande amigo, ele é músico, regente, compositor, diretor musical. Grande Ale, seja muito bem-vindo. E aí? Tudo bom, Eric? Bom te ver. E aí, Ale? Beleza, bom te ver. Obrigado pela apresentação, a gente fica até emocionado, assim. Ah, que Valeu. isso. Legal, Temos tô ansioso também... pra conversar com você. Boa, vamos nessa. Nesse time aí, para acompanhar a gente, 2 músicos também, Thiago Bispo. Olá! Oi! Músico? Olha, fiquei até feliz agora. João Matheus tá aí? João Matheus. Alô, som? Tô aqui. Bravo. E aí, galera? Estamos completos agora, hein? Pô, legal. Bom, vamos falar um pouco do espetáculo Ensaios, né? O espetáculo ele tem a música como uma característica principal, que a música ela é um disparador dos temas e que perpassam pelo espetáculo, pelas discussões. E com isso, eu vou levantar a primeira pergunta para vocês, que é a seguinte: existe diferença entre a música usada na cena? Se sim, qual a diferença e por quê? É sempre complicado começar a falar, né? Mas bora. Então, como o Eric falou, né, o espetáculo Ensaios, quando a gente fala de música na cena, eu entendo que existe várias linhas de música, né, para colocar em cena. Tipo, a gente tem o teatro musical, né, que é a visão da Broadway e tal, e tem várias outras camadas, e tem também a que a gente utiliza no Ensaios, né, que desde o começo, vamos contextualizar, o Ale, ele fez preparação musical da gente, então ele tá com a gente desde o início, né, desde o primeiro projeto lá, do Joga na Roda, e a música sempre foi muito presente em todos os nossos encontros, né, e também em todas as cenas. E aí, os temas... E aí, vendo esse lance da música em cena, tal, eu vejo como a gente trabalha a música na cena de uma maneira diferente do teatro musical, né? Eu sou amante do teatro musical e amo aquele estilo, tal, mas também quando eu comecei a perceber que existia outra maneira também de integrar a música ao teatro de uma maneira tão linda e poética, né? Para mim foi lindo, assim. Eu queria queria que a gente conversasse um pouco, assim, para lembrar um pouco do nosso processo, colocando as músicas na cena, né? Uhum. João? O Ale? Pode falar, fala o João, depois eu vou. Beleza, imagina! Vou falar um pouquinho. É loucura, porque eu começo a minha trajetória como músico, eu tocava violão, e aí eu fazia curso na Fábrica de Cultura, e aí eu fiz um semestre, assim, aprendi a tocar umas coisinhas no violão, e aí falaram, e aí, João, vamos tocar no Projeto Espetáculo? O que é o Projeto Espetáculo? Aí a galera me explicou, nossa, adorei, e aí eu entrei lá, tava no Projeto Espetáculo, mas é um rolê totalmente diferente. Primeiro, que eu não tinha experiência com música, né, então... E a segunda coisa é que quando você pensa música para colocar dentro de uma cena, é totalmente diferente de você pensar em executar uma música, sabe? Porque tem todo um corpo que você tem que ter de preparado para conseguir tocar enquanto tá rolando uma cena. Você tem que entender muito de dinâmica para você não fazer os instrumentos eles passarem do que tá acontecendo, sabe? Tipo, e aí é muito complicado você pensar como que a gente coloca uma música dentro de uma cena, assim, sabe? E eu acho que... E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui me acostumando com essa outra forma de pensar a música, né? Porque às vezes a gente olha, assiste um espetáculo com música e acha que é só chegar lá e tocar uma música e tal, mas é muito mais além que isso, né? A gente tem que ter toda uma pesquisa para como é que a gente vai colocar essa música na cena, a gente adaptar a música também para ela se encaixar, arranjar, tipo, tudo
muitas coisas que a gente tem que pensar junto, né? Acho que eu posso contribuir também. Primeiro, agora mais calma, muito obrigado a todo mundo pelo convite, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês todos, muito legal. E aí, sobre a pergunta, Eric, é difícil, né? A música, ela tem muitos, como o Thiago colocou, tem muitas formas de teatro e muitas formas da música estar envolvida, não só com o teatro, mas com a cena como um todo, né? Porque tem desde a cena, por exemplo, uma imagem de publicidade, a música que vai junto ali também está contando uma história, né? Então, o que eu acho que é bem, assim, bem marcante quando a gente fala de música de cena, é que você tem que pensar que a música está compondo junto com um outro elemento. Então, por exemplo, você vai num concerto instrumental, você está lá sentado e ouvindo a música. Por mais que você está vendo as pessoas tocando, tal, isso faz parte, mas o lance é o som, basicamente, né? Tem a coisa cênica de quem está tocando, tal, tem um elemento cênico ali, com certeza, mas a coisa é o som. Agora, quando você tem uma cena, por exemplo, uma pessoa, um homem entrou em cena, o Thiago lá entrou em cena, pá. Tem milhares de maneiras, ele só entrou, por exemplo, ele atravessou o palco. Dependendo do som que vai acompanhar essa entrada dele, eu consigo botar um monte de coisa, eu consigo botar, desde os clichês, né? A gente trabalha muito com clichês ou com os ambientes conhecidos. Então eu posso botar um ambiente de tensão, você fala, nossa, esse cara vai fazer alguma coisa aqui, ele vai cometer um crime. Ou não, você bota uma música cômica, uma coisa fanfarrona, e a mesma cena dele cruzando muda tudo, né? Então eu acho que quando a gente pensa em música de cena, um elemento que é muito importante é pensar que você está sobrepondo elementos, né? Então, assim, você tem um elemento que é o cena, o som que vem, e a imagem que está sendo vista. E aí o som da música de cena, ele se amplia muito para todo tipo de som. Então, por exemplo, pequenos elementos sonoros, por exemplo, eu estou com um piano aqui, não sei se vai dar para ouvir direito, mas sei lá, fazer uma coisa... Às vezes uma coisa muito pequena, tipo isso, 2 notas alterando, cria um baita efeito de cena, entendeu? Porque você está lidando junto com outros elementos. Então tem uma coisa acontecendo, e talvez uma pequena coisa dessa já é o suficiente para ajudar a conduzir esse discurso, né? Ao passo que fosse só música instrumental, se eu ficar muito tempo fazendo isso, provavelmente vai ficar chato rápido, entendeu? Em música de cena, como você tem um outro elemento junto, muda um pouco, né? Não sei se eu respondi direito a pergunta, mas eu pensei um pouco, e pensando junto com o que o Thiago e o João falaram, assim. Maravilha. Arrasou. Maravilha. Eu super concordo com vocês também. Pode falar, João, pode falar. Não, eu estava pensando também que quando a gente vai colocar a música na cena, tem várias formas que a gente consegue fazer isso, né? Por exemplo, no nosso espetáculo, a gente tem a música ao vivo, né? A gente tem uma banda que toca atrás, mas tem várias outras formas da gente incluir a música, a gente pode incluir como efeitos sonoros, percussivos e várias coisas gravadas também. Eu já assisti vários espetáculos com música gravada mesmo também, que é bem bacana. E é legal pensar também nessas possibilidades que a gente tem com a música dentro do teatro, né? Porque vai muito além do som, né? Quando a gente pensa na música para o teatro, né? A música pode ser um disparador, né? Que nem no nosso caso, como o Eric falou, né? A gente acho que começou as cenas pelas músicas, assim, tipo, tinha os blocos, né? A gente dividiu, cada um vai apresentar, vai ter um bloco. No começo, eu não lembro, porque a gente fez tanto, o processo foi longo, né? A gente foi trabalhando desde como é que era o nome do primeiro que a gente fazia as conversas, que eram cenas Joga curtas? na roda. Joga na roda. Então, antes no Joga da Roda, que a gente fazia só uma cena, né? Aí a gente discutia aquela cena, e depois isso virou ensaios, né? Mas, por exemplo, essas cenas, muitas vezes a gente começava com uma canção. Qual vai ser a música dessa cena? Assim? Às vezes já tinha a ver com a proposta, às vezes não. Então a música, no nosso caso, nesse trabalho, ela foi um disparador, assim, né? Sim, a gente sempre pensava na música antes da cena, né? É bem legal isso, que a gente tem que... A música era realmente um grande disparador pra gente, né? A gente pegava... A cena veio depois, né? Sim, construída a partir disso. E, inclusive, só tem uma cena que a gente pensou a música depois de criar a cena, que foi a nossa cena da sexualidade, porque a gente pensou, não, a gente tá sempre usando o mesmo pensamento para criar a cena, a gente tá jogando músicas e depois a gente cria as cenas, né? Então vamos criar as cenas e depois a gente joga música em cima para ver o que acontece, né? Isso é muito legal, essas variações, né, de forma, porque tem, assim, são muitas maneiras de trabalhar com música, né? E acho que no espetáculo do Ensaios a gente usa isso bastante, né? Como você falou, tem hora que para e a gente canta.
Aí, tipo, é quase que um musical, assim, né? Tipo, nesse sentido, é uma performance. E tem horas que não, que a banda tá fazendo ambientações e tal. Essa cena que você falou sobre sexualidade é uma das que eu mais gosto. Musicalmente, a conexão com a cena, eu acho bonita, pode danar, assim, acho muito bonita o som que vem, a música que canta nessa parte, eu gosto de tudo, do Lineker, né? Acho bom pra caramba. E tem de tudo, né? A música misturada com a dramaturgia, até na hora do Marcos Vinícius, né? Que também tem Nossa, é legal demais parte, também. Que é uma vinheta, né? E tal, verdade, muito legal. Muito bom. Eu penso igual a vocês também. Eu acho que a música na cena, ela existem várias formas da gente poder usar a música na cena. Eu acho que no ensaios a gente usa mais como um disparador até de representatividade, político. Então, por que a gente escolhe essa música para essa cena, né? Por que essa música conversa? Acho que ela conversa de várias maneiras, né? Politicamente, de representatividade, e acho que é isso, sabe? E também tem alguns momentos também no espetáculo que a gente usa alguns elementos sonoros, por exemplo, no Marcos Vinícius, tem uma parte também que a gente usa para gerar mais tensão, que é a parte da cena dos velhinhos, né? Para gerar aquela tensão, né? Os clichês, como o Ale falou. É umas gags desenhadas, né? Porque nesse caso é quase um cartoon, né? Porque ela é desenhada, é marcada em cima da cena, né? Então, aí a cena vira, né? Ela é quase desenhada, né? Eu gosto muito disso também, é super legal. Eu amo. Eu amo. Inclusive, maravilha. Quero falar para vocês que estão assistindo que no nosso canal no YouTube tem a playlist do nosso espetáculo todinho lá, se vocês quiserem escutar. Que legal. Tem o Marcos Vinícius lá, não? Que essa é nossa. Marcos Vinícius, não. A gente vai gravar. Vinícius só ao vivo. Mas a gente tem vídeos do espetáculo gravado. Quem não assistiu o espetáculo pode ir lá no nosso YouTube, que a gente tem o espetáculo em si, para quem quiser se contextualizar melhor do que a gente está falando agora. Sim. Eu não sei se você vai puxar, Eric, mas uma coisa que eu acho interessante eu acho que provavelmente você vai levantar alguma questão assim mais para frente, mas de todo jeito eu vou falar, qualquer coisa a gente discute mais a fundo. Sim, pode tocar. Para mim, nesse processo, porque assim, estávamos nós, né, em grupo, junto com o Gira, e a gente tem uma geração um pouco diferente, né? Eu sou um pouco mais velho que você, não é muito, mas é um pouco, né? Tipo, sei lá, às vezes 10 anos, às vezes um pouco menos, mas é um pouco, então já é uma certa outra geração. E o Gira também é um pouco mais velho que eu, não é muito, mas também tem uma certa, quase 3 gerações ali curtas, né? Gerações pequenas. E aí uma coisa que algumas dessas músicas fui eu que propus, então algumas vocês não conheciam, ou conheciam um pouco, sempre alguém conhece, né? Mas o grupo, né? E aí que eu acho que é interessante sobre o tema que a gente estava pensando também, né, sobre teatro jovem, ou música para o teatro jovem, que uma das ideias que veio para mim, por exemplo, a gente canta Belchior lá, né? E fala de uma juventude de um outro tempo, né? Não é exatamente a juventude de agora. Claro que a juventude de agora continua, ressignifica, né? O Belchior é super atual. Mas é uma juventude, sei lá, dos anos 70, provavelmente, né? Que não era nem a minha. Tipo assim, eu não era criança nessa época também, nem existia. Então, acho interessante que a peça do Ensaios, ela fala de juventudes, mas muito por conta acho que na peça também tem isso, na dramaturgia você consegue perceber essas discussões que tem a ver com os tempos de hoje, mas tem a ver com outros períodos também. Mas acho que a música traz muito isso. Tem desde tipo o Lineker, que é totalmente agora, contemporâneo, como outras coisas. Agora o que me vem bem à cabeça é o Belchior, né, que a Elis gravou, mas não sei, acho que se a gente for pensar no repertório que a gente trabalha lá, tem várias juventudes, né? Tem uma juventude dos anos 70. Eu acho interessante isso, assim. E é loucura como essas músicas que se conversam, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na música do Belchior, e aí a gente pega a música da Lineker, assim, tipo, tem uma conversa real das coisas acontecendo. Parece que a gente está sempre passando pelos mesmos processos, né? Mesmo que as coisas vão mudando, mas parece que a música é um rolê um pouco atemporal, né? Que não fica
quando ela não é feita para ficar só naquele momento, ela não vai ficar, né? Eu acho muito legal, acho que dialoga gerações diferentes, assim, sabe? A gente, né, nessa peça, acabou construindo isso, não foi consciente, a gente não fez essa escolha pensando nisso, mas eu, olhando para trás, hoje eu penso nisso, acho que a gente construiu, equilibrou gerações diferentes. Eu acho que na época eu sentia um pouco disso, porque, como eu falei, eu, sendo um pouco mais velho que a maioria das pessoas, as músicas da minha geração jovem, com 17, 18, que eu tinha banda nessa época, tudo, eram outras. Então são músicas que às vezes para vocês não estão um pouco distantes, entendeu? É a mesma coisa do Gira, tal. Então é interessante isso que eu pensando que tipo de música eu acho legal desse que me representa nesse sentido, sabe? E eu lembro que tinha, às vezes, em alguns encontros, assim, quando o Ale soltava alguma referência que um ou dois não conhecia e tal, surgia meio com insegurança, né? Tipo, mano, a gente vai cantar uma coisa que não é desse tempo, né? Sei lá, será que a gente vai conversar com a galera jovem mesmo? Tal, e não, bora fazer, tal. E isso quebrou total a nossa cara quando a gente começou a circular com o espetáculo, né? Porque a galera, metade da galera conhecia as músicas, outra metade ou não conhecia, vinha perguntar da playlist, perguntar se as músicas eram nossas, tal, pra ir atrás, que curtia muito. E é isso que eu acho louco da música, assim, né? Sou apaixonado pela música. E o que é muito bom também, que, igual vocês falaram sobre esse lance das gerações, né? É que a gente tem, por exemplo, uma Elza Soares, que é de gerações muito anteriores às nossas, a do Gira, do Alê, e que tá também nessa cena contemporânea de agora também, sabe? Total, é verdade. Então muito louco. A gente faz um do Arnaldo Antunes também, não era? Ou não? Qual que era? Tem uma do Arnaldo Antunes, não é? Do Tribalistas, que é deles, da Trabalho Livre também. Que tudo bem, é uma música nova, mas o Arnaldo Antunes já não é mais jovem. É de uma juventude dos anos 80 também, né? Assim, essa atitude que ele tem, pelo menos. Legal. Vou lançar a segunda pergunta, então, hein? Já que o bate-papo tá bem legal. Ó, na formação musical, existe uma preparação para a cena teatral? Então, na preparação musical de nós músicos, assim, nas escolas, existe alguma preparação para a cena teatral? O que vocês acham? Uma ótima pergunta. E o Gira botou aqui o comentário, o próprio formato do tem um comentário ali, ó. Concebida num molde meio jovem nos anos 80, tipo a partir de uma banda de rock. Total, né? Sim, eu acho que a coisa de ter uma banda, né, no palco eu acho animal, bicho, acho muito legal. Claro que tem muitas dificuldades, né? Vocês que tocam na banda, tipo, você tem que controlar muito a mão, né, para não cobrir a cena. Porque os atores não estão com o microfone, eles estão na voz, né? Então, para a banda equilibrar isso é um trampo. Mas acho muito legal essa coisa. Vocês querem falar, gente, sobre essa pergunta do Eric? Fala aí, que vocês, não sei. Seria legal. O Thiago tem uma formação como ator, é legal ver sua opinião sobre isso, Thiago. Porque eu e o João somos músicos, né? Tá dando uma travada. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim, todo mundo começou a falar. É da pergunta do Eric, não é? Que ele falou, que você está falando? Isso. Sobre se tem se na formação musical, música para. Então, eu sou da escola, né? Eu estudei palhaço nos Doutores da Alegria, e dentro da nossa escola, a música sempre foi presente desde o começo, assim, era uma coisa que estava junto com a gente em todos os momentos, assim, desde o começo. Então, isso foi ajudando bastante na preparação, assim, mas quando eu pulo para alguns cursos ou que eu fiz, ou fábrica de cultura tal, eu sinto que não, assim, acho que é muito frágil essa questão aí do ator com a música dentro de grupos, inclusive grupos grandes, né? Vamos falar aqui do projeto espetáculo, que é onde a gente tem um caminho que todo mundo passou, assim, né? Eu passei no projeto espetáculo como ator, né? Eu estava atuando todos os momentos, né? Eu sou uma pessoa que consigo comunicar com a galera em geral, então eu sou meio que bicudo, né? Vou ali, enfiando meu bico ali e tal, para saber entender um pouquinho mais de cada coisa. A música também é uma coisa que está muito presente na minha vida desde sempre. Então, para mim, eu não sinto tanta dificuldade, assim, mas eu sinto que não tem uma preparação, não, assim, um ensino ou uma coisa que chegue na gente de uma maneira mais forte, sabe? Uhum. Acho que é isso. Eu acho meio loucura quando a gente estuda. Por exemplo, eu vejo. Eu já tive dos dois lados, né? Tanto participando de estudos de teatro, quanto
estudando música, né? Estou dos dois lados, né, inclusive. E aí eu vejo muito mais no teatro a gente estudando música do que na música a gente estudando música para qualquer outro tipo de tipo de performance que não seja tocando em cima de um palco ou numa gravação. Isso é muito bizarro, porque a gente coloca a música numa caixa e num lugarzinho que ela tem que ficar, e a realidade não é assim, né? Porque todo lugar que a gente vê, a gente tem música, e é muito complicada essa formação do músico mesmo, porque eles colocam a música lá pra gente, mas não colocam muitas formas de como que a gente trabalha com aquilo, sabe? Onde é que a gente pode usar essas músicas além do palco, né? Isso é bem loucura. Uhum. Sim. João, inclusive isso que você falou, eu acho que existe até uma certa barreira assim do músico se conhecer como artista em geral, né? Eu já ouvi de músicos profissionais assim, tipo, vocês não são artistas, vocês são músicos. Então é uma parada meio louca, né? Eu acho que talvez os cantores tenham um pouco mais de preparação assim nessa parte, né? Porque tá muito ligado ao texto, à palavra. Mas a gente esquece que até os instrumentistas, eles também estão falando quando eles estão tocando, né? Existe um discurso, existe um diálogo, né? A música é um diálogo, né? E a gente esquece disso. E também, eu acho que quando a gente está em cena, como você disse, João, os músicos esquecem que aquilo também é uma cena, né? Quando a gente está tocando, fazendo um recital, então, sei lá, o recital de formatura do conservatório ou da faculdade, pô, aquilo deve ser pelo menos um espetáculo, né? Ou pelo menos ser tratado como tal, né? E a gente, às vezes, não toca música, às vezes não fala nem o nome do compositor, nem contextualiza um pouco, e a gente, músicos, às vezes se coloca nesse lugar de, a música é só o som e é só isso, né? Uhum. Eu sempre me pego trocando ideia com alguns amigos meus músicos, assim, que parece que a gente que é músico não fala, mano, a gente só tá tocando, tá ligado? E tem tanta coisa que a gente precisa falar, que a gente precisa trocar ideia, e parece que no mundo da música a gente tem medo de falar, é bem bizarro. Vou fazer um jabá, então, porque eu comecei durante a quarentena um projeto de um podcast, eu gravei acho que 18 já, só com músicas, chama BPM Podcast. Então, é um jabá que é só sobre isso, assim, não é sobre a pergunta específica, mas é sobre papos de música, assim, da gente conversar mais sobre carreira, sobre projetos, como é que a gente se insere, essas ideias todas, assim. Porque eu também sinto a mesma coisa que você, João, acho que a gente é carente nesse sentido, assim, sabe? De trocar ideia e tal. Aí sobre essa pergunta, Eric, que você colocou, eu acho super pertinente, e muita gente já me perguntou isso, eu fiz muitas formações dentro da música, né? Estudei bastante lá na Cantareira e estudei bastante em outros lugares. E quando as pessoas sabem que eu trabalho com teatro, muita gente gosta disso e vem e fala, pô, tenho vontade, como é que eu faço sendo músico, né, para trabalhar com teatro e tal. E aí, primeiro da pergunta sobre as formações, de fato, não se trabalha isso de maneira nenhuma, assim, ninguém discute essas relações. Sei lá, por exemplo, na Cantareira, para não ser totalmente injusto, no bacharel eu tive uma disciplina que falava sobre música e cena. Eu tive uma disciplina que discutia isso lá no professor Júlio de Figueiredo. Então, falava desde cinema e tal, mas uma disciplina assim. Hoje não tem mais, por exemplo. Eu estudo lá e não tem mais essa disciplina. Eu tive essa disciplina e foi bem legal, porque o Júlio tem experiência e tal, mas ela não é uma disciplina que vai te formar como diretor musical de nada. O que te forma é a prática mesmo, porque é um treino de olhar, né? Então, assim, para se formar, se o músico quer trabalhar com isso, primeiro você tem que assistir, gostar de teatro, frequentar bastante teatro, entender da linguagem teatral, entender dos códigos e tal, e isso se faz fazendo, né? Como o João falou também, é muito legal você ter a experiência como ator. Então, por exemplo, eu até escrevi na resenha, assim, eu gosto muito de teatro, e quando eu era mais menino eu pensava até, pô, será que eu não devia me dedicar como ator e tal? Só que a música para mim sempre foi uma coisa muito forte, fiquei muito feliz trabalhando com música. Então, profissionalmente eu me aprofundei na música, mas trabalhando sempre com teatro, né, na parte da direção musical. Mas as formações nossas, como música, elas têm uma tendência de ser muito técnicas específicas. Então, elas falam só da música em si. E é isso que você falou, discute pouco até formato de apresentação, como é que você faz um recital, entendeu? Que é isso que você falou, o recital ele tem uma dramaturgia, que a gente pode até questionar. Por exemplo, eu questiono muito aquela dramaturgia que eu acho breguíssima do maestro, da orquestra,
Entra a orquestra, aí entra o espala, depois todo mundo aplaude. Aí afina, aí entra o maestro, todo mundo aplaude. Sabe aquela dramaturgia, aquele roteiro? Eu acho bobo, assim, porque ele fala de uma sociedade que não é mais a nossa, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho oportunidade de trabalhar com orquestra, maior ou menor, eu entro junto. Eu não faço nada desse roteiro, entendeu? Você vai quebrando essas coisas e tal, porque eu quero trabalhar com uma outra proposta, entendeu? Mas acho que as nossas formações musicais são muito carentes disso, assim. Enfim, eu acho que o jeito de trabalhar é realmente experimentando. Por exemplo, uma coisa que eu acho bárbara, que às vezes as pessoas me perguntam, eu faço contação de história com a Jéssica. E a contação de história, às vezes, é que nem eu levo o acordeon, cadê o acordeon? Aqui, ali. Eu levo o acordeon, e às vezes ela contando, ou às vezes até um instrumento mais simples, sei lá. Mas a mesma coisa que eu uso quando eu estou fazendo uma contação ela está fazendo a contação de história e eu estou dramatizando aquilo, a mesma sensibilidade, a mesma lógica eu uso para fazer um musical com muita gente, entendeu? Eu já dirigi também Violinista no Telhado, musicais grandes, assim, eu também já fiz direção desse tipo de coisa. Então, é a mesma lógica, assim, a mesma sensibilidade, os mesmos critérios que eu uso para acompanhar uma contação de história são parecidos com musicais grandes também. Tem um espetáculo que eu faço em Poá já há muitos anos, chama Passos da Paixão. É um espetáculo a céu aberto. Em Poá é o maior espetáculo a céu aberto. Só esse ano que não teve por conta do negócio aí, da pandemia e tal. Mas é um espetáculo grande, assim, então muitas vezes a gente tem a oportunidade lá de trabalhar com, sei lá, 50, 60 atores e ter uma orquestra tocando junto. E é um espetáculo de 2 horas, é bem grande mesmo, assim, bastante trabalho. A mesma coisa, que o mesmo tipo de pensamento de equilíbrio entre cena e som é a mesma coisa que eu uso para fazer a contação de história, entendeu? Que é um treino da sua sensibilidade para a cena, né? Então, eu acho super legal, essa é uma das coisas que mais me fascina nessa linguagem de música e cena. Maravilha, sim, maravilha. Sim, e eu acho que abre também muito espaço para criação, né, como músico, e aquela vai para aquilo que o Eric falou, né, da gente, músicos também se reconhecerem como artistas, né? E o que a gente faz é produção artística, a gente cria e a gente está tocando ali, e não sei, eu acho que a gente tem que pensar também nessas coisas, né? Eu demorei. Sabe o que eu acho? Isso. Falei, Eric, falei. Eu acho que se os músicos começassem a tratar a apresentação como uma cena, talvez não teria tanto medo de errar, sabe? Sabe esse lance de tipo, não posso errar, e aí você vai e erra tudo. Sim, eu acho que se a gente tratasse como uma cena, talvez não teria isso, sabe? Porque no teatro existe um receio ali no começo, friozinho na barriga, mas, pô, você vai e faz, porque é cena, é ação. E a música também é ação, mas só que a gente não tá tendo eu acho que esse mesmo pensamento, né, que se tem no teatro, né? Então a gente fica muito pensando no erro, pensando no que as pessoas vão achar de repente, e não tá pensando como cena. Então acho que tem muito isso também. Manda não, ele. Não entra para jogo, né? Porque o teatro é isso, você entrou para um jogo. Então não tem muito. Claro, tem erro, mas você tá dentro do jogo, então foi e vai embora, né? E a música também pode ser isso, né? Acho que a música de câmara, às vezes, guarda bastante disso. Acho que, por exemplo, o pessoal da música popular de shows, os grandes artistas que fazem show grande, eles têm muito essa visão de diretor musical. Eles contratam a pessoa para fazer pro telão. Eles pensam como um espetáculo basicamente teatral, né? Então tem hora, por exemplo, o cantor, não, agora ele vai lá na ponta, depois aqui ele corre para lá. Esses grandes shows, tipo Ivete Sangalo, essas coisas, são shows roteirizados, né? E é um dos motivos de vender, né? Porque é um baita show legal, né? Sim, porque você se diverte vendo, mano. Eu acho muito bizarro a gente tá lá tocando e aí e você vai ver uma pessoa tá dormindo ali, sabe? Acho que a galera que começou isso foi os grupos de rock, talvez, né? Tipo, o Bon Jovi fazia muito. O Queen eu não sei se tinha, mas tem vários grupos assim que tinham essa pegada, né? Eu lembro que no Brasil o Capital Inicial sempre teve essas coisas assim. No show dele sempre tinha uns bonecos, tinha umas coisas assim pensadas e tal. Mas acho que hoje em dia é outro nível, tipo Ivete Sangalo, os artistas de sertanejo e tal, é um roteirão, é um roteirizado, né? É um espetáculo que você vai para ver um concerto, como se fosse ver uma ópera, praticamente, assim, né? Sim. E tem todo o rolê do que tá acontecendo, tem várias coisas acontecendo, e o que tá acontecendo com você também ao seu redor, né? É muito loucura, é bem legal.
Uma coisa que eu sinto que no teatro, que, por exemplo, que na música a gente trabalha pouco, e acho que esses espetáculos roteirizados que eu estou falando no trabalho, que o teatro ele tem uma coisa que, para a cena acontecer, tem um time muito certo entre o gesto, luz, som, tem que entrar, sabe aquela coisa assim, tipo, eu imaginando um roteiro de show, tipo Ivete Sangalo. Então ela vai lá na frente, naquele momento vai ter um foco nela, vai ter fumaça, sabe? A quantidade de gente produzindo para aquilo acontecer e ela brilhar. No teatro a gente faz isso também, né? Então, por exemplo, mesmo o Marcos Vinícius lá, tem toda uma moldura que os atores vão formar, a banda tem a virada e tem que acabar naquele jeito. Então, essa sincronização, né? Coreografia desenho, das cadeiras. tudo, Então, toda essa coisa detalhada, né? Então, e às vezes quando você vai num show de música, as pessoas estão tocando, então é mais solto, né? É outra arte, né? Então, mas é legal pensar que um pode contribuir com a outra, né? Muito legal, muito legal. E é exatamente igual vocês falaram, né? Eu achei legal esse lance que o Ale falou sobre o jogo, né? Que no teatro existe isso muito forte, sim, e na música pode existir muito forte também, sabe? Por isso que quando a gente vai ver, sei lá, alguns grupos, ou grupos de samba, grupos de... que a coisa flui muito mais natural, porque tá rolando um jogo ali, né? Não só, mas vários outros tipos de grupo. A música em grupo normalmente é mais fácil a gente tocar em grupo, né? Do que tocar sozinho. Tocar sozinho já dá um... Caramba! Apresentar sozinho, por causa desse lance do jogo. Muito, muito bom isso. A música improvisada tem muito disso. É uma coisa interessante também, que acho que tem diretamente a ver com a música para teatro. As coisas que eu mais gosto de fazer é o que vocês fazem na peça. O ensaios, ele é até bem marcado, no sentido assim, as coisas estão bem desenhadinhas, assim, as riffs que vocês fazem. Mas, de todo jeito, sempre tem um espaço para o músico criar junto com a cena. Então, por exemplo, o ator está dando texto, ele está se inflamando, e aí a cena você vai crescendo junto. E sempre tem espaço para improvisação ali dentro, né? Então, é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, sabe? De você meio compondo junto com o ator que está em cena, você vai jogando junto, né? Tem, inclusive, espetáculo de teatro improvisado, que a música também é totalmente improvisada, né? Então, tudo que está acontecendo ali está acontecendo naquela hora e para aquela hora, né? Eu acho que é um exercício muito bacana para a gente se sentir dentro da cena também. É muito bacana, muito massa. Eu acho que dentro do teatro também tem uma coisa que às vezes as pessoas... Eu até estava questionando, eu não lembro com quem que eu estava conversando isso nos podcasts lá. Porque às vezes o músico, ele tem muito pensamento de matar cachê, o músico profissional. Assim, ele fala, vou lá matar um cachê, mesmo no teatro. Tipo, esses grandes musicais que tem a partitura, às vezes tem um maestro regendo, ele senta lá, toca a partitura e vaza. Entendeu? Então ele tá matando um cachê, assim, ele tá cumprindo um trabalho dignamente, tocando tudo direitinho, bonito, mas ele não tá envolvido com o trabalho do ponto de vista criativo, do ponto de vista de se colocar ali dentro. Que o ensaio é completamente diferente, assim, cada um tem assim, muito espaço e é esperado, faz parte do jogo que cada um coloque-se ali dentro. Desde os ensaios, quando a gente foi construindo a cena, mas mesmo nas apresentações, né? Então, tem diferenças também, assim, da música de cena em relação à atitude de quem participa. Tem a pessoa que está ali para criar junto, e está jogando junto com a cena, jogando junto com o ator e tal, e tem às vezes a pessoa que está mais para matar um cachê, assim, que ela está fazendo um trabalho técnico, simplesmente, entendeu? Ela está tocando ali, mas acabou, ela guarda o instrumento, obrigado, e foi. E é um tipo de trabalho que também existe no teatro, também é importante, por exemplo, a ópera, às vezes é assim, a estrutura meio da orquestra, mas é um teatro diferente desse que a gente está fazendo, né? O Marginalia é outro tipo de teatro, é um teatro que todo mundo é criador ali, né? Maravilha. Bom, acho que eu vou lançar a terceira pergunta aqui. Vamos lá. Como se adaptar com os músicos atuais dentro da cena? Com as músicas. Com as músicas, isso. Com as músicas atuais do momento dentro da cena. Não sei o que fazer, além de dormir e comer. Queria ir pro bar beber, mas não tô podendo morrer. Eu tô trancado no meu quarto, querendo comer churrasco. Sequência de tô com fome, sequência de ai que saco. Aí nossa vinhetinha. Que susto! Sabia da vida. Um clássico brasileiro. Que legal. Não sei, cara, vocês querem falar? Eu tenho uma história sobre essa pergunta. Manda aí. Em 2018,
2018, eu estava circulando com um espetáculo de palhaço, né? O que dizer de tudo isso? Ou, e dentro da nossa... Era um espetáculo que era várias cenas de palhaço e tal. A gente tinha uma banda também que tocava ao vivo, tinha várias músicas no repertório. E uma das músicas era aquela Bela Tchau, sabe? Que é um classicão, que tudo que é banda de palhaço tem. E aí, na época, surgiu, quando a gente foi estrear o espetáculo, surgiu o funk do Só Quebral. E aí explodiu, assim, e era todo lugar que a gente olhava, tava tocando essa música e tal, e a gente foi apresentar, e na primeira apresentação que a gente foi apresentar, assim, lotado de criança, um monte de palhaço, começou a tocar lá o Bela Tchau, as crianças automaticamente levantaram e começaram a cantar Só Quebral e tal, e aí a gente, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? E aí depois a gente se reuniu, né, para tentar conversar sobre o que a gente fazia, né? Se a gente continuava com a música dentro do repertório, porque, mano, é aquilo, né? Se é uma música que tá tocando na minha quebrada, eu escuto, automaticamente eu vou ali reproduzir e pronto, né? E aí a gente resolveu que não era muito legal a gente continuar na nosso repertório de cena, porque não conversava nada com a cena, né? Tava levando o espetáculo para outro lugar, inclusive pela letra do funk, né? Aí isso foi meio, mais ou menos assim, como a gente conseguiu resolver esse lance, assim. Mas não sei como que... Já aconteceu isso com você, Ale? Você trabalhou com um monte de grupo? Eu acho que assim, tipo, o que acontece assim, tipo assim, as músicas, cara, e na música de cena a gente lida muito com código e com reconhecimento. Então, por exemplo, assim, porque ela é muito rápida. Então, por exemplo, assim, o reconhecimento vem de uma vez. Então, se eu boto uma sanfona, fazendo eu já localizei temporalmente aquilo no Nordeste, num shot, num baião, entendeu? Então a música ela lida com códigos, assim, a mesma coisa do funk. Você deu um código ali pro espectador. Aí você pode desenvolver, se você vai, de que maneira que você vai trabalhar com aquele código. Então, por exemplo, assim, tem uma batida de funk e a cena vem uma cena, sei lá, de baile funk, um baile e tal, beleza. Ou não, ela tá lidando com outras camadas. Vem uma batida de funk e a cena vem um romance muito delicado, entendeu? Aí você vai criando outras camadas de entendimento ali. Mas a gente, na música, a gente lida muito com códigos. E com reconhecimento do público. E acho que esse exemplo que você deu, Thiago, é tipo assim, tem uma música que voltava para ela tinha um código, mas de repente para um outro determinado público ela ganha um novo significado. Então ela mudou o significado. E aí nesse sentido às vezes tem que mudar mesmo, como vocês estão dizendo, porque a hora que você apresentar aquilo, a molecada que conhece o outro código vai lê-la de outra forma, né? Mas aí sobre a pergunta, assim, sobre músicas atuais e tal, eu acho que sinceramente, eu acho que é indiferente, assim. Porque todas as gerações têm uma coisa de, porque a música de agora é degenerada e a música anterior, isso desde o barroco, desde qualquer pedaço que você quiser achar. Por exemplo, o próprio termo... falava, né? O próprio termo música barroca é um nome, tipo assim, mal feito, mal acabado, é uma ideia pejorativa, entendeu? Então, todas as gerações têm esse ciclo de, a música de agora não presta, a música anterior era incrível. Então, eu acho assim, não é muito... o que eu acho que pega são os códigos, entendeu? Você precisa estar atualizado para entender o que aquilo está significando, que é como você disse, né? Tipo, qual é o código que eu estou transmitindo ali. Gente, eu preciso só abrir a porta aqui para minha companheira, vocês me dão só um segundo? Tá bom. Desculpa, só um segundo. Isso que o Ale falou também pode falar, Érico. Não, eu só ia fazer um comentário que ele falou sobre esse lance de sempre achar que a música de hoje não presta, tudo. Eu tenho um professor, e o Ale também teve lá na Cantareira, que ele falou que existe textos do Monteverdi lá em 1600 e fala, não existe mais nada para se fazer em música. Tipo, o cara em 1600 falou isso. Eu acho isso muito engraçado. E Ale, tô falando que tem um professor na Cantareira que você teve também, que é o Bitonde, que ele fala que o Monteverdi lá em 1600 falava, não existe mais nada para se fazer em música. Não, isso aí. Então essa história é antiga. Essas discussões estão sempre presentes, assim, de tipo, porque a música de agora, não sei o que, essa juventude e tal. É uma crise de gerações, na verdade, isso. E acho que tem tudo a ver com o espetáculo, entendeu? Porque é aquilo que eu volto, assim, a gente pega músicas de diferentes períodos
e assim, dá para trabalhar de todo jeito, né? Então acho que a questão de trabalhar músicas de agora, como a da pergunta, é isso, tem a ver com de você reconhecer quais são os códigos que aquela música está dialogando. Aí você, como compositor, diretor, ator, você vai dialogando com aqueles códigos. Por exemplo, no meu exemplo lá, tem uma batida de funk, que é bem de balada, com grave, forte, não sei o quê, e a cena tá propondo outra coisa, entendeu? Então, você vai lidando com essas diferentes camadas de significado, né? Eu lembro, por exemplo, eu dava aula na Fundação Casa, aí tem uma música, eu não lembro mais o tema, bicho, eu não lembro, mas é uma melodia de ópera, assim. Não lembro o tema. E aí, às vezes, eu ficava brincando de tocar na aula e ela é um baita funk, assim, pesadaço. E eu descobri depois que eles adoravam tocar assim, não, toca aquela lá, toca aquela lá. Só que era uma coisa super pesada, assim, eu não sabia, entendeu? Então, é meio esse exemplo, assim, tipo, pra mim, eu tava tocando a melodia X de ópera e pra eles tem outro significado. Então, você tem que conhecer o que aquilo tá significando, qual é o reconhecimento que eles têm com aquela melodia. É loucura também da gente ver como que a gente, como humanidade em si, tem dificuldade de se adaptar ao que é novo, né? Quando a gente pensa nessas coisas que a gente estava falando, porque desde sempre a gente ouve as pessoas falando que o que veio antes é muito melhor, né? Tipo, o que será que acontece com a gente da gente pensar que sempre as coisas que já passaram foram melhores e o que está vindo é sempre pior, né? Qual é o fenômeno que acontece? Por que a gente acha que o antigo é tão melhor assim que o novo, sendo que o antigo chega um momento que acaba sendo esquecido, deixado para trás sempre? É bizarro. Eu acho muito loucura. Acho que é uma crise de geração mesmo, né, cara? E a nossa memória é seletiva, né? A gente tende a esquecer as dificuldades pelas quais a gente passou. Você viveu um momento muito difícil. Daqui a alguns anos, você, tipo, acho que você meio que vai abstraindo aquela coisa, entendeu? É mais ou menos o mesmo perfil das pessoas acharem que hoje em dia tem a ditadura não foi tão ruim assim, sabe? Essas ideias doidas, assim. É esse tipo de coisa, entendeu? As pessoas que tem gente que viveu esse período e que a memória é seletiva, né? Ela vai apagando. Enfim, e acho que é uma crise de geração mesmo, assim. E acho que a gente tem que tomar cuidado para quando o form for envelhecendo, não ficar enrijecido, né? Não começar a se tornar essa pessoa conservadora, inclusive que não vai entender as mudanças da sociedade, né? As discussões novas que vão sendo pautadas, tal. Acho que é tipo isso. Sim. Eu acho também que tem até um punho um pouco social também, né? Por exemplo, o que a gente tem como música boa, assim, sei lá, tem um pouco a ver com alguma coisa um pouco mais elitizado, né? Quem são as pessoas responsáveis que cuidam dessa música boa, né? Então, sei lá, o que seria o jazz? Vamos dar um exemplo. O jazz é música boa, mas a gente tem que lembrar que o jazz, num certo momento da história, ele foi tido como música de marginal, assim, música de... sabe? E hoje ele é tido como música boa. Isso também tem até um punho meio racial também, sabe? E são várias discussões que dá pra gente ficar mais uma hora falando aqui. O machixe, o samba, o choro, a gente pode puxar para o Brasil mesmo, né? Porque todos esses ritmos eram ritmos considerados vulgares ou com... E geralmente por causa que quando a gente pensa em música também, vem muito a dança, né? Porque a música ela é muito ligada à dança, né? E em muitos momentos, por um certo tipo de música estar ligado a um certo tipo de dança, esse tipo de música era marginalizado também, né? Por uma atualidade conservadora que não achava que aqueles novos costumes eram tão bons quanto os antigos, né? E aí é aquilo, de novo, dessas coisas se repetindo, e para onde a gente vai. Isso que eu acho legal a gente estudar a história, entendeu? Que isso que o Eric estava falando, tipo assim, do jazz, ou que você falou do choro. Tipo, você vai entendendo isso, você percebe que o que a gente tem mais a ver com uma consolidação social de uma certa elite intelectual que afirma que aquilo é bom e aquilo passa a ter um status de bom, quando na verdade aquilo às vezes já existe há um século, entendeu? Sempre foi feito. E o próprio Nazaré, por exemplo, né, os choros dele, ele chamava de tango brasileiro, né? Então, porque ele era pejorativo se chamar de choro aquilo.
um século atrás. Hoje em dia o choro é uma música intelectualizada, assim, de elite, muito bonita, muito gostosa, mas ela é uma música que tem esse status, né? Uma música a pessoa toca choro. É bizarro, né? A gente pensar aqui num passado recente, né? Porque não faz 150 anos que esse movimento ele surgiu. E agora a gente é considerado como elite, sabe? Eu acho isso muito bizarro, porque e aquelas pessoas que no passado foram marginalizadas porque estavam fazendo o que a gente está fazendo agora, sabe? Tem um termo que o pessoal usa para isso que às vezes chama de retro-utopia, que é você imaginar, e é engraçado que é um termo que você pode pensar tanto no pensamento conservador, quanto num pensamento, tipo, mais progressista, no sentido assim, um pensamento conservador. Não, antigamente a moral e os bons costumes eram uma coisa, entendeu? A família, não sei o quê. Isso é uma retrotopia, porque isso nunca existiu, entendeu? Em nenhum momento a coisa não existia, esse lugar nunca, jamais existiu. E a mesma coisa de uma música também, sei lá, mais progressista, não sei o quê, de os anos 60, a maravilha dos anos 60, Woodstock, sabe? Numa coisa assim, como se a nossa música de agora não tivesse valor, ou que fosse muito menos, né? E outra coisa também que é interessante pensar, que é, por exemplo, assim, Beethoven, Bach, esses caras assim, o Bach é um ótimo exemplo. Você fala, Bach é um gênio da humanidade, é um negócio, Bach ninguém mexe. Mas ele, por exemplo, no final da vida dele, era um cara que era pouquíssimo lembrado. Tinha os filhos dele que não tocavam outro tipo de música, não tocavam a música dele, e o resgate da música dele foi muito depois, com Mendelssohn e mais para frente, né? E ele entra assim para o cânone dos autores muito do século XX, sabe? Que as pessoas falam, não, aí ele vira esse lugar. Aí a gente que pegou esse momento da história, a gente olha e acha que não, o cara é um gênio que ninguém pode falar mal. E não é questão de falar mal ou bem, mas o cânone, para dizer o que é clássico, o que é autor excepcional e o que é porcaria, isso muda o tempo todo, entendeu? São histórias que a gente vai criando na nossa cabeça, né? É um imaginário criado, um imaginário político criado, às vezes econômico, né? Que você faz esse tipo de coisa para subir os autores para vender CD, tem um monte de coisa, né? Não que a música não seja incrível, não é isso que eu tô falando. O Bach é realmente um autor muito importante, maravilhoso, assim, ele é fundamental na história da música de muitos motivos. Mas durante bons séculos na música ele foi meio esquecido. Hoje em dia que a gente tem essa visão. E eu não sei se daqui a alguns séculos a gente vai achar o mesmo valor do Bach que a gente tem hoje. As pessoas olhando hoje falam, não, isso é um absurdo. Mas é verdade, as coisas mudam. Os autores que eram consagrados, por exemplo, Mozart, no classicismo, ele morreu pobre numa vala comum, ninguém sabe onde foi enterrado o corpo dele, entendeu? Então ele teve um reconhecimento, mas ele não era o autor preferido do período dele, entendeu? Aí passaram séculos, tal, que ele foi reconhecendo, e hoje em dia, o Mozart, entendeu? Quem sabe daqui a 20 anos não encontramos escritos de um outro autor que a gente ainda não conhece e passa por esse mesmo processo dessa galera, né? Eu acho que tudo isso tem a ver também com lance de propaganda, né? Então, esses autores alemães aí, com certeza, na propaganda nazista deve ter sido o ápice, e a gente tem essas tradições da Alemanha, assim, até hoje, tanto que, sei lá, você vai ver a história da música, ela é mais ou menos pautada pela musicologia da Alemanha, sabe? Então, o que as pessoas acham sobre a história da música é mais ou menos a história da música da Alemanha, assim, ou pelo menos daquela região ali, o Império Austro-Húngaro, né? Que não é só isso, né? Os compositores, igual a Ale falou, realmente tem compositores incríveis, mas eu acho que é uma coisa bem tendenciosa de propaganda, né? Que tentaram vender pra gente sobre essa cultura alemã. Eu acho que o perigo é a gente achar que essas coisas são naturais, entendeu? Porque é a ideia da ideologia, né? Porque a gente tá tão imerso nela que a gente acha que o mundo é assim, entendeu? Que as coisas aconteceram dessa maneira. E não é verdade, assim, essas coisas acontecem por uma série de motivos. Inclusive porque a música é boa. Esse é um dos motivos, mas não é o único, entendeu? Porque tem muita gente, homens, mulheres, que compuseram músicas muito boas em diversos períodos que não estão nesses cânones, entendeu? Então tem várias dessas coisas, né? Maravilha. Bom, vou lançar mais uma pergunta aqui. Como funciona os programas públicos voltados para a educação musical dos jovens? O que vocês acham sobre
sobre essa pergunta, o que vocês têm a dizer? Eu acho legal. O Ale tem um trampo bacana com isso, né? O Ale tem bastante história, eu acho que é legal. Sim. Mas vocês podem falar também como, porque acho que vocês não estão dando aula nesses lugares, mas vocês também são frutos desses lugares todos, da IMET, da fábrica, né? Acho que também é legal vocês falarem o que vocês acham. Aí eu posso falar, porque hoje em dia eu estou trabalhando nesses lugares, mas eu também estudei e tal. Acho que é legal vocês falarem também sobre isso. Sim, é legal que a gente tem a visão como alunos, né, e também a visão como professor, né, no caso do bate-papo aqui a gente tem essas duas visões, né. Sim. Nosso programa é muito completo. Eu começo? Vocês sabem. Vocês que sabem. Quer começar, Thiago? Fala aí sobre suas trajetórias dentro é porque dentro da música, nos programas e tal, eu fiz muito pouco contato. Porque, tipo, eu tô envolvido no teatro, eu tô envolvido mais no teatro, né, desde sempre. Foi a linguagem que eu sempre estudei, assim, teatro, humor, e a música sempre estava ligado junto com essas linguagens, mas era sempre num segundo plano, né? Tipo, cantando uma música em coro. Então, em relação à música, assim, eu trabalhei muito esse lance de cantar em grupo, cantar em coro, enfim, esses negócios, ritmo, tal, mas nesse sentido que eu trabalhei dentro da música, dentro do teatro, dentro dessas organizações, né? Agora, no começo desse ano, eu comecei a fazer um curso lá na EMESP, de teatro. Todo mundo na EMESP aqui. De música. Não, louca. De música, mas envolvido música com a cena teatral também. Mas a gente não conseguiu nem sentir muito bem o gosto, né? Porque a gente começou as aulas e entrou a pandemia. Aí a gente ficou um período, assim, afastado, sem ter aula. A gente teve uns 3 encontros, assim, que foi mais pra gente se conhecer em questão, assim, né, de música. E depois teve um período de isolamento total e agora voltou com as aulas no estilo online, que eu, sinceramente, odeio. Sei lá, não funciona para mim esse lance de aula online, inclusive para música, né? Porque para mim eu preciso muito escutar. E aí aqui a gente nunca escuta bem, né? Sempre tem um delay, sempre tem um chiado, enfim. E aí a dificuldade é muito maior. E para mim que não toco nenhum instrumento, então, só piora, sabe? E aí a gente vai aos pouquinhos tentando entender esse novo normal aí, né? Mas dentro das instituições, o meu contato com a música foi muito raso, sabe? Nunca me aprofundei tanto. Acho que mais o João e o Eric, que fizeram workshops de música, tal, instrumento e tal, pode estar falando melhor. Então, quando eu comecei, assim, falando do ensino dessa música para quem está começando e para quem é da periferia, é muito complicado, né? Eu comecei dentro da Fábrica de Cultura, né? Para quem não sabe, a Fábrica de Cultura, ela é um programa que eles calculam mais ou menos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, de alguns bairros de São Paulo, e onde tem esse menor índice, que é onde tem menos centros culturais, e onde rola menos atividade produzida pelas pessoas mesmo, assim, né? Aí eles chegam com esses prédios, né? E aí lá tem um monte de cursos, um monte de coisas. Só que o que eu achava mais bizarro é que eu sempre via muito mais pessoas de longe do que realmente as pessoas que estavam ali, sabe? Do bairro mesmo. E por quê? O que será? Será que esses lugares eles não conversam diretamente para os bairros que eles foram feitos para estar habitando, sabe? E aí isso é muito, muito louco, é muito bizarro, porque você chega lá e você vai achar um monte de gente de longe pra caramba, mas, tipo, e o menino que mora ali na frente, no prédio ali da frente, e não tá aqui? Por que ele não tá aqui? O que acontece? Será que destruíram o campinho que ele jogava futebol para construir prédio, sabe? Tipo, e não tem esse diálogo. Como é que a gente descobre por que a galera não tá vindo para cá? É bizarro. Sim. Eu estudei pouco tempo na IMESP, assim, não tenho tanta experiência com esses órgãos públicos, assim, no ensino da música, mas o pouco que eu tive, assim, eu consegui perceber algumas coisas, né? Primeiro, acho que tem esse lance, igual o João falou, sobre
essas escolas estarem muito centralizadas, sabe? E às vezes, para quem é da periferia, é um pouco complicado. E além de mal centralizadas, por exemplo, a IMESP, ela está num lugar muito estranho, assim, para se estar, sabe? Eu já fui assaltado umas 3 vezes, assim, A luz, né? quando eu Bem fui ali ali na da luz, Cracolândia, ali, né? É um local bem Sim. violento, né, para estar circulando com esse Bem Na violento. frente da Sala São Paulo, inclusive. De frente. Sim, E eu conheço pessoas que já tiveram seus instrumentos roubados, assim, sabe? Então, foi um dos motivos que eu escolhi sair da escola, né? Eu entrei, mas eu escolhi sair. Mas eu acho que tem várias vantagens, assim, de ter esses espaços, sabe? Porque é um lugar que a gente tem contato com outras pessoas e consegue desenvolver essa musicalidade, tanto tecnicamente quanto afetivamente, sabe? Eu acho que é um espaço público, sabe? A gente tem que valorizar os espaços públicos, né? Não são muitos, a gente tem alguns, mas ele tem os seus problemas, né? Tem os problemas de gestão, sabe? Às vezes troca uma gestão e aí cada gestão é uma luta, sabe? Lá no municipal, lá, conheço pessoas que estudam lá e a cada gestão é uma luta. Entra uma pessoa diferente e aí demite professor que está lá há mais de 30 anos e aí fica sem professor. E, sabe, essas coisas que a gente tem que sempre estar lutando, e aí rola manifestação, rola isso, rola aquilo. Mas eu acho que é desafiador, sabe? Eu diria que é desafiador, assim. Eu acho que a gente como músico, a gente tem que ter essa ação também, sabe, de manifestar, de lutar, e não só obedecer e estudar, chegar em casa, estudar, depois ir para aula. A gente tem que estar ligado nessas coisas também, sabe? Mas eu acho que são inúmeras as vantagens de ter esses espaços. Uhum. Eu cresci no Itaim Paulista, né? Lá bem na borda ali, quase Itacoaxetuba, lá na terra do João. bem na borda ali. E aí eu fiquei lá, acho que morei lá até os 16 anos. Aí depois morei, sei lá, 6, 7 meses em Poá, e depois mudei para Arujá com a minha família, aí fiquei lá uns bons anos. Aí hoje já estou morando em outro lugar. Mas durante esse meu período de formação inicial, ali no Itaim, não tinha nada, assim, de lugar para estudar música, e era bem, bem longe, não tinha nada. Eu acho, assim, eu não sei como que era... Hoje em dia eu trabalho no Projeto Guri, né? Que é a Organização Social Sustenidos. Organização Social Sustenidos, que era antiga Amigos do Projeto Guri. Eu sou supervisor educacional lá. E o Guri esse ano completa 25 anos. E na época, eu acho que ele estava, porque hoje em dia a Sustenidos, ela atua dentro da cidade de São Paulo, nas Fundações Casa. Então tem aula para os alunos dentro da Fundação Casa. Eu fui professor de coral dentro da Fundação Casa. E no estado, ela tem várias cidades. E aí, hoje em dia eu trabalho viajando essas várias cidades, principalmente na região de São José dos Campos. Então, que começa em São José e vai até Ubatuba. Então, tem uma porção de cidades lá, cidades pequenas, médias, grandes, Taubaté, Lagoinha, tem cidades de vários tamanhos que têm aulas de música. Mas aí, voltando um pouco, então, quando eu estava no Itaim, menino, querendo estudar música, assim, não tinha lugar para estudar próximo, não. Eu lembro que eu prestei na escola municipal, quando eu tinha uns 11, 12 anos, umas 2 ou 3 vezes, não passei nem na porta, assim, muito... Não tinha preparação, né, é uma escola que já pedia um nível mais alto, a gente ia aprendendo, mas depois eu estudei lá harpa, eu estudei 2 anos lá harpa sinfônica, aquela harpa de pedais, muito porque eu queria conhecer a estrutura do instrumento, e é um instrumento muito específico, com muitas particularidades, é muito bonito, né, instrumento caríssimo, quase ninguém consegue ter um em casa, mas é um instrumento muito interessante. Então eu estudei lá nessa escola, na Escola Municipal de Música, que é uma escola importante. Na EMESP eu nunca fiz nenhum curso, nem nada. E aí depois fiz mestrado na USP e fiz algumas matérias na Unesp também, na graduação, né? Então os lugares que eu conheço são esses, assim. Aí, tirando essa apresentação, eu acho que tem vários... Primeiro que eu acho super importante, é como você falou mesmo, Érica, acho que a gente precisa defender esses espaços, é super importante. O Guri, por exemplo, está sobre ataques constantes, assim, desde que eu entrei lá, cada ano é uma bomba. Esse ano mais ainda do que todos, mas o ano passado quase foi fechado metade do projeto, teve uma campanha grande, né, de mobilização do Fica Guri. A gente chegou a botar de aviso prévio metade dos projetos, assim, a fechar quase tudo. Enfim, então essa é uma luta constante mesmo. Mesmo as universidades, que têm uma estabilidade às vezes um pouco maior, também sempre tem movimentos de desmonte, né? Então é uma luta constante. Aí, sobre essas formações,
eu infelizmente não tive a oportunidade de fazer Fábrica de Cultura, que eu acho um projeto muito legal, assim, não sei por dentro, mas olhando de fora eu acho incrível. A ideia de artes integradas também, o projeto espetáculo, eu acho animal. Gostaria muito de ter participado e espero um dia poder trabalhar nela também, gostaria muito. Mas eu acho que tem diferentes níveis. Então, por exemplo, o projeto Guri que eu trabalho, ele é um projeto de formação musical que está no estado inteiro. Então, os recantos mais longe que você imaginar tem Guri. Tem um polo que eu acompanho que é em Ilhabela. Então, você tem que pegar a balsa, tipo, sai daqui de casa, né? Aí você entra na balsa, atravessa o oceano e vai chegar lá e o polo é lá dentro. Então, tem muitos lugares. Uma aventura, entendeu? Você tem que pegar, atravessar o mar, um pedacinho para ir assistir a aula do polo. Então, tem muito lugar. Só que o projeto Guri, que a gente trabalha, e mesmo Santa Marcelina, que é o Guri aqui da capital, ele não tem um viés de profissionalização. Então, ele é uma iniciação musical e vai até um meio do caminho, assim. É um meio do caminho bom, são professores bons, tem trabalhos muito legais que acontecem, e tem alguns grupos de destaque que são para esses alunos que querem ou um caminho de profissionalização ou buscar um pouco mais. Mas não são escolas técnicas de profissionalização, são escolas de formação educacional por meio da música. Então, é um pouco diferente, assim, sabe? Então, são aulas coletivas, é diferente. E aí a gente tem os projetos que são, como a Escola Municipal ou como a EMESP, que são formações técnicas para músicos. Então, é uma escola meio que profissionalizante, entre aspas, assim, de a pessoa chega lá e esmirilhar no instrumento. E aí, por uma escolha ou outra, quando você opta por um perfil ou por outro, você acaba deixando de lado coisas que são escolhas, né? Não sei se seria possível equilibrar isso. A busca é por equilibrar. Então, lá no nosso Guri, a gente procura trabalhar a música da melhor maneira possível, a gente não ensina de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Tem muitos professores muito bacanas, mas o foco não é na especialização e na profissionalização. A gente vai discutir coisas de desenvolvimento social, tem atividades especiais e de várias coisas assim, né? Ao passo que na escola que trabalha especialização, ela não tem muito esse, pelo menos não tinha, ou historicamente não tinha esse viés de olhar para o desenvolvimento social. Então, por exemplo, eu conversei com o Jonathan, que é um amigo meu, a gente fez um bate-papo do BPM, e aí ele contando que ele estudava na EMESP e períodos que tinha dificuldade com dinheiro de verba para ir e voltar, entendeu? Essas coisas assim, que a escola ela não tem estrutura para olhar para isso para o aluno. Então, o aluno, se tem estrutura para ir, até que você falou também, né, que se tem segurança, se o cara sai do curso lá às 6 horas da tarde, ele não vai ter instrumento roubado, porque está saindo no meio da Cracolândia. Então, são essas coisas todas, né? E aí, só o último comentário sobre as universidades públicas, aí são muito diferentes, né? Aí é um curso de formação especializante para bacharel, né? Então, ela vai discutir questões mais de harmonia e tal. Então, o foco não é muito o instrumento em si. O instrumento está lá, é importante, mas aí você vai procurar estudar outras coisas que estruturam a linguagem musical, que é super importante para quem vai trabalhar com isso. Então, você tem que ter uma confiança, né? Eu falo que muito assim, tipo, você fazer uma faculdade de música, muita gente às vezes fala, mas eu já toco, eu não preciso disso. O que, pelo menos para mim, me ajudou muito é você ter confiança para conversar com qualquer pessoa, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho confiança para conversar com qualquer maestro de qualquer lugar, eu troco ideia com ele com música que eu não tenho medo de, nossa, acho que eu não estou preparado, entendeu? Ao passo que às vezes a pessoa é só instrumentista, entre aspas, todas as aspas do mundo, que tipo assim, ele toca muito bem, mas ele desconfia, entendeu? Ele tem dificuldade, tipo, por que um acorde menor, entendeu? Ele vai ficar se sentindo inseguro para trabalhar. Então, se você conhecer a linguagem de um ponto de vista técnico, te ajuda a estar preparado para trabalhar em situações diferentes, assim, né? Então, eu acho bem importante também, assim. Então, são esses diferentes perfis que a gente tem no momento, assim. Nenhum deles tem uma solução perfeita, é difícil. Difícil também saber orientar, né? Porque, como, por exemplo, que nem no meu caso, eu não venho de família de músicos, pessoas que trabalham com música nem nada. Então, as pessoas não sabem orientar muito, assim, o que você faz, até que instrumento que toca, né? Ah, meu filho, vai para ali, vai para cá, entendeu? Então, as pessoas apoiam, tipo, assim, minha família me apoiou muito. Pô, legal, vai lá, às vezes paga um curso ou outro e tal, mas você que vai ter que descobrir seu rolê, como é que você trabalha com isso, entendeu? Você inventou, agora você vai atrás, né? Então, enfim. Então, por falar em trabalho, a gente já pode fazer uma ligação aqui com a quinta pergunta, que é exatamente sobre isso, que é como se dá a relação dos trabalhos musicais na situação atual? Tá difícil. Vocês têm coisas a dizer aí? O Thiago é diferente, você não trabalha com coisa musical assim, né? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não, mas... Não, eu não trabalho com seria musical, mas tá tudo envolvido, né?
Claro, lógico. Nosso cenário artístico também tá tristeza. Sim. Sim. E uma Acho coisa que tem eu muito a ver. lembrei de falar, Thiago, que você estava falando, eu esqueci. Eu sempre falo para os atores que é muito importante o ator tocar um instrumento bom, assim, sabe? Não precisa ser super especialista, mas saber tocar um instrumento é muito legal para o ator, assim, claro, saber cantar, óbvio, né? Mas tocar um instrumento ali, mesmo que seja para fazer pequenas melodias, pô, já é tão legal, né? Quando você tem um ator que toca um pouco de uma flauta, um violão. É um negócio muito legal, assim, para ator. Para quem trabalha com teatro, é um diferencial, assim, que ajuda, né? Enfim. Total. Eu me aventurei, inclusive tenho, só que sou preguiçoso, pra falar a verdade, assim. Mas na viola, né? Na viola de arco. Mas toco, tem um repertório de 4 músicas que eu toco afinado. Cacai Balão, Brilha Brilha Estrelinha, Asa Branca, um clássico e Trenzinho Caipira. Só tem clássico aí, cara. Eu acho que tá complicado para todo mundo, né? Não só na música, mas é muito complicado você trabalhar online, pensando em música, assim, por exemplo. É muito... Quando eu dou aula, né, de violão, e aí quando eu vou trabalhar com uma pessoa de pré-pandemia, eu tava lá e aí eu gostava de tocar junto com a pessoa e da gente tocar junto e trocar ideia, e é muito complicado você avaliar o som que uma pessoa tá tirando, ou essa coisa de tocar junto é quase que impossível fazendo online, sabe? Então é isso, assim, sabe? Tipo, resume-se que tá muito difícil, é muito complicado você conseguir. Acho que a gente não tem, talvez, acessibilidade a uma tecnologia que facilita esse tipo de trampo online, né? Como é que você tá de trabalho, Eric? Pô, até que tá pintando algumas coisas, assim, sabe? Alguns contatos. Tô começando a trabalhar com um pouco de produção musical e começaram a pintar alguns trampos, assim, né? Eu acho que nessa pandemia aqui tá salvando muito, assim. Eu não tô dando muita aula, apareceu alguns alunos, mas é isso, né? Tô conseguindo até que sobreviver. E eu acho que o lance do trabalho para o músico, né? Eu acho que tem muito o lance também da carreira, de você cuidar da sua carreira, né? Cuidar tomar conta disso, né? Porque eu acho que tem muitos mitos e muita romantização em cima da carreira do músico, né? Do lance de talvez um dia apareça alguém que vai investir na minha carreira, ou talvez a minha música seja boa, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir ela, sabe? Eu acho que existem muitos mitos, e eu acho que, na verdade, a gente tem que quebrar esses mitos e cuidar da nossa carreira, sabe? Cuidar de uma maneira mais prática e fazer as coisas acontecer. E eu acho que a gente tem uma baita oportunidade que é viver nos tempos de hoje, que é as redes sociais, cara, sabe? A gente tem elas, a gente pode usar elas, e eu acho que é uma baita oportunidade que todos os músicos têm para mostrar os seus trabalhos e fazer com que chegue para mais pessoas. Eu confesso assim, eu me sinto aprendendo no caminho, sabe? Como eu falei, assim, é uma profissão muito difícil de trabalhar, é muito difícil de você conseguir pagar as contas. Eu vivo disso. Já há assim, sei lá, uns 10 anos, e com mais sucesso ou menos sucesso, mas na luta, né? Sempre na luta. O que, assim, sobre esse momento agora da pandemia, eu tô lá no Guri, mas esse mês agora a gente vai para o 4º mês com redução de salário. Nos primeiros 3 meses a gente estava com redução de 70% de salário, uma redução absurda, assim, eu pago aluguel, né, essas coisas assim, 70% de redução. E minha companheira é do teatro, então o que ela fazia de apresentação caiu tudo, assim. Mas aí nesse meio tempo a gente fez contação de história online, por Zoom, foi super legal. Então a gente está trabalhando. E aí nesse período eu voltei a dar aula particular. Fazia bastante tempo que eu não dava aula particular, estava trabalhando só com grupos e tal, e voltei com alunos, e foi muito legal. Minha experiência tem sido bem legal, inclusive com as pessoas, assim, dando aula de composição, de análise para algumas pessoas que estão fazendo tipo um preparatório para o mestrado, sabe? Tem que fazer essas provas. Então tem sido bem legal. De piano também eu tenho trabalhado.
Aí essa coisa do que o João estava falando sobre aula de instrumento realmente é difícil, né? Assim, é uma outra... Você tem que criar outras estratégias. Tô dando aula de coral online, cara, pelo Zoom, você acredita? Na cultura inglesa. Caraca. Pelo Zoom, assim. Claro, você não ouve, você não consegue se ouvir junto, mas a gente, pelo menos no ensaio que eu tô dando na cultura inglesa, o foco é mais no idioma. Então, assim, o importante é a letra e tal. Então não dá para fazer o que a gente faz com coral presencial. Mas rola música, entendeu? A gente tem uma experiência estética com música ali trabalhando e os alunos conseguem desenvolver bastante coisa. Então, eu acho que é um momento bem interessante, assim, para pesquisar soluções e tentar atrás de outras coisas. Mas o trabalho com música e com arte, de toda maneira, sempre é difícil. Sempre foi e acho que sempre será, cara. Trabalho difícil, assim. Por isso que é muito importante a gente procurar equilibrar com diferentes possibilidades. Então, por exemplo, assim, é muito difícil encontrar um músico que não dá aula de música, né? Então, faz parte da profissão você dar aula. Assim como o teatro também. Assim, dificilmente a pessoa vive só de palco. Ela apresenta regularmente e tal, mas ela também vai dar oficinas de teatro, vai fazer outras possibilidades. Muitas vezes vai dar aula de assuntos correlatos, então, sei lá, dá aula de artes, de outras coisas assim, para ir mantendo. Então, é uma carreira muito difícil, muito, muito, muito difícil, mas é o que a gente gosta de fazer, né, cara? Assim, então, muitas vezes, até uns anos atrás, sei lá, uns não sei quantos anos atrás, às vezes eu pensava, pô, mas será que é isso, bicho? Assim, será que... Mas, tipo assim, é o que eu gosto de fazer de verdade, né? A coisa que me motiva e que eu sinto que me motiva a construir um caminho. Porque às vezes as pessoas têm ideia assim, vou fazer direito e vou ganhar dinheiro. Bobagem, entendeu? Se você não fizer com muita ênfase, labutar pra caramba, você não vai ter espaço. Tá tudo difícil, entendeu? Não tem essa ideia de que eu vou fazer engenharia e vou. Não vai, entendeu? Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas bora fazer animação de festa, bora cantar no metrô, bora fazer várias coisas, né? Eu acho que é isso, assim, tipo, a gente tem que... pelo menos é uma coisa que eu me sinto motivado a lutar pelo, entendeu? E uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais, Eric, é isso que você falou, de cuidar da sua carreira, sabe? Cuidar do seu projeto, da sua imagem. Hoje em dia, cada artista ele é muito uma imagem, né? Então, nós somos marcas, não no sentido, assim, é difícil, porque você é neocapitalista pra cacilda, assim, é liberalismo, mas, de alguma maneira, a gente tem a nossa credibilidade, entendeu? Você fala assim, eu preciso demonstrar o meu trabalho de uma maneira legal, preciso conversar com as pessoas, preciso construir um público que pode ser bem pequenininho, beleza? Mas, de repente, é esse público pequeno que vai vir fazer aula comigo, que vai curtir meus trabalhos, que vai me apoiar num show algum dia, entendeu? Então, tudo isso é muito importante, assim. São coisas que eu acho que eu tô aprendendo agora de fazer mesmo, assim. E sei lá, bicho, assim, no começo dessa quarentena foi muito difícil para mim. Assim, eu fui pesquisar vaga até no exterior. Falei, tipo, será que eu consigo dar aula de escola em qualquer outro lugar, assim, sabe? Muito difícil mesmo. Mas depois foi melhorando, assim. A gente tá na luta, mas... enfim, eu acho que os músicos são todos nessa, assim. Sim, Estamos todos nessa. Momento referência, pessoal. Agora chegou o momento referência, momento jabá, momento... Bora aí. Chegando no Vocês final, tem aí para indicar pra galera. A gente tá chegando, Vale infelizmente... tudo, assim? Vale coisas gerais, assim? Vale tudo. Deixa eu pegar um trem aqui, peraí, deixa eu mostrar. Só um segundo, peraí. Beleza. Tá, enquanto ele vai buscando, eu vou mandar a minha. A minha referência hoje, pensando nesse lance da música e da música na cena e tal, eu curto muito e indico super o trabalho da Linda Quebrada, né? Que tem várias performances e usa a música em cena e cena na música de uma maneira que só ela consegue fazer, assim, sabe? Então é isso. A Linda Quebrada é a minha referência de hoje. E, João? Já que a gente falou bastante da EMESP aqui, vai acontecer, não sei se está acontecendo já, mas a Semana da Revirada, né, que é uma semana que a gente apresenta várias coisas. Então, se vocês forem nas páginas da EMESP ou no YouTube, procurarem lá, tá rolando bastante apresentações, então é bem bacana para ver o que a galera nova está estudando e o que eles estão querendo mostrar para o pessoal. E tá rolando bastante live também, né, João? Isso. Sim. Tá rolando umas lives também, né? Bem interessantes, inclusive. Bom, eu acho que eu vou... Posso dar a minha aqui? Não, falei. Eu achei que você ia encerrar, fala aí, pode dar a sua, pode falar. Não. Pô, eu acho que eu vou indicar
as músicas dos nossos projetos, pelo menos os compositores, né? Tom Zé, Tribalistas, Elza Soares, quem mais? Me ajudem aí, pessoal. Belchior. A Lineker, né? Belchior, Lineker. Acho que essa galera. E eu ultimamente estou ouvindo muito Cícero, boa. Eu ultimamente estou ouvindo muito forró, né? Então eu vou indicar uma compositora que eu gosto muito, que é a Marinês. Estou ouvindo bastante som dela, assim. Eu acho que minha referência de hoje vai ser essa, assim. Além das músicas do projeto. Manda aí, Ale. Então eu fui buscar um negócio ali, mas mais para fazer uma graça e tal. Primeiro, assim, pensando das pessoas que estiverem ouvindo e que de repente tem vontade de trabalhar com música, a indicação é estudar, cara, e buscar pessoas sérias, assim, tal. Então, o João, o Eric, são dois caras super legais para estudar, e também as instituições, então, esses lugares que a gente falou, a IMESP, a Escola Municipal, o próprio Projeto Guri, em São Paulo, no interior, as faculdades públicas. Cantareira também é uma universidade legal, uma faculdade legal, não sei como está indo atualmente, mas era um curso legal. Então, buscar boas formações, sempre isso faz muita diferença, assim, na nossa trajetória. É um caminho difícil, mas se é o que você gosta de fazer, se é uma coisa que realmente te motiva a lutar por, eu acho que vale a pena. E uma ideia de referência também é fazer parcerias. Então, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é muito importante, sabe? A gente se apoia. Eu saio muito mais feliz, assim, depois dessa conversa, mais fortalecido do que eu estava antes, né? Aí outra indicação de referência é o Marginália, o trabalho Marginália, que é super legal. Acho que para o pessoal que tem essa ideia de que está trabalhando nessas coisas de teatro jovem, para mim é um trabalho de referência desse trabalho de teatro jovem. E aí a última coisa que eu estava brincando, que eu coloquei lá no perfil que estava divulgando, que é sobre quadrinhos. Uma coisa que eu acho importante, cara, a gente que trabalha com arte, a música é nosso trabalho, e às vezes você dá uma chapada, assim, de muita coisa de música, sabe? Eu faço isso um pouco com teatro, então quando eu tô muito de saco cheio, eu vou assistir teatro, tal, que eu gosto. Mas é bom a gente ter um hobby diferente, entendeu? Porque você já trabalha com aquilo. Então, do mesmo jeito que o dentista, o hobby dele não pode ser dente, precisa ser outra coisa. Então, eu ultimamente tenho usado como hobby quadrinhos. Eu tenho gostado muito. Aí eu indicar isso aqui, ó. O Relatório de Brodeck. Não sei se eu consigo dar foco. Maravilha. Quadrinho sensacional, lindíssimo, do Manu Larsenet, um quadrinista francês e tal. Conta uma história bem, bem tensa, assim, meio pós-Segunda Guerra. Mas é lindo, bicho. E essa linguagem de quadrinhos eu tô apaixonado, assim. Tô gostando cada vez mais de ler. Então vale a pena. Antes do Eric finalizar, eu quero falar também que a partir de hoje já vão ser postados todos esses nossos bate-papos que a gente teve até agora. A gente vai começar a postar eles no SoundCloud e também no YouTube. Então, se você estiver procurando e querer saber dos outros bate-papos, dá uma procurada, que hoje mesmo a gente já vai estar colocando bastante material aí para quem quiser pesquisar. Legal. Posso só fazer um jabá que eu esqueci? É isso que eu ia falar, momento de indicar meus trabalhos lá. Eu tô com uma página no YouTube, um canal no YouTube, e eu tô fazendo cursos de graça lá, cara, de música. Tem um curso que chama Teoria Musical, eu já gravei 3 aulas, uma que é uma aula zero, que eu explico os combinados, assim, e outras aulas que eu vou desenvolvendo. E a ideia é desenvolver esse curso, então se tiver mais gente acompanhando, eu fico mais motivado para continuar a desenvolver. Fora isso, lá também tem os bate-papos que eu tenho feito com músicos, já gravei 18 durante esse período de quarentena, e com gente muito legal, bicho. Tem gente de diversos perfis lá, homens, mulheres, diferentes idades, diferentes trajetórias, diferentes instrumentos, gente que toca órgão de tubos. Que é o BPM. BPM, que é o podcast musical. BPM para fazer a coisa do Beats per Minute, né, que a gente faz na música. Essa música tá em 120 BPM e tal, então é um trocadilhozinho. Mas é um podcast legal, é bem simples, não tem edição, assim, é uma conversa franca, mas para quem está pensando sobre música é legal, tem muitas falas bem interessantes lá. E muitos dos assuntos que a gente abordou aqui, a gente aborda lá também. Maravilha. Qual que é a sua página, Lê? No YouTube tá como Alexandre Guilherme, no Instagram é Alexandre Guilherme Maestro, @AlexandreGuilhermeMaestro, e no Facebook eu quase não uso mais, assim, então os que valem mesmo são essas duas. Procura lá no YouTube e no Instagram é legal também, que tem postagem, assim, mas o Instagram é mais fotos, né, mais imagens das coisas. Enfim, mas sempre que tem trabalhos novos eu posto lá também. Maravilha. Vamos lá, momento jabá. Quem mais? Tiago, João? É isso, me siga nas redes sociais, @cilindra, tá? A página...
Cilindra Underline. Eu vou fazer já, porque eu não vou me perder. Pode colocar aí, ó, Cilindra Underline, tá bom? Que é a página que eu tô tentando ser famoso. E é isso, gente. Jabá tem é esse. E para vocês me acharem também no Instagram é @joãodo7. 7 por extenso. Maravilha. E bora falar do nosso próximo bate-papo também, né? Que é dia. Bora falar. Que é dia 28, com o Túlio. E aí nós estamos convidados também. Que horas que vai ser, Ti? Vai ser às 18. 18. Então aí, pessoal, dia 28 às 18, mais um bate-papo aí do Marginália Teatro Jovem, na página do Facebook com o Túlio. Túlio Prepal. Isso, eu queria fazer um jabazinho também. Eu tô como Teodoro, sem H, Teodoro _ Eric com K. E lá eu posto conteúdos de violão. Eu tô começando a postar, na verdade, eu tenho uns 2 vídeos. Em breve eu vou começar a postar algumas composições também. E é isso. E, pessoal, foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito bom mesmo. Acho que eu ganhei muito com essa conversa. Acredito que vocês também tenham ganhado muito. E, com certeza, quero mais. Valeu, gente. Eu fiquei muito feliz pelo convite, viu? Muito, muito mesmo. Super legal. Adorei o papo. A gente podia ficar umas 3 horas falando. Eu tô bem adorando com vocês. E valeu mesmo, super legal. Eu fiquei muito feliz. E obrigado também pelo trabalho que a gente fez junto no Marginália. Tomara que a gente consiga voltar, né? E fazer novos espetáculos, assim, quando for possível. Mas o trabalho que a gente fez já foi muito, muito legal. Assim, eu tenho muito orgulho desse espetáculo do ensaio. Um trabalho muito legal. Tá bom? Muito mesmo. E olha lá, o Gira escreveu lá, valeu, foi ótimo, valeu, Gira, obrigado. Ó, Bia, muito importante toda essa conversa, levando em conta o envolvimento dessas 2 linguagens, a música e teatro. Bia Carvalho, muito obrigado. Valeu, pessoal, que bom que vocês acompanharam. E eu queria também agradecer à Biblioteca Ricardo Ramos também, agradecer demais a vocês todos que estavam aqui nessa conversa, a todo o nosso público que acompanhou aí. Eu não sei quantas pessoas, mas muito obrigado a quem acompanhou lá na nossa página do Facebook e a todos os integrantes do Marginália que estão fazendo esse esforço todo, essa correria toda para fazer possível essas lives, que estão sendo demais, assim, todas elas foram muito boas e todas que vão vir também vão ser. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijão no coração de todos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, Valeu, galera. gente. Valeu, meninos. Obrigado, viu? Valeu todo mundo. Valeu. Valeu.